Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade. Vamos ao terceiro passo que eu tomei quando eu decidi cursar Direito. O primeiro passo já tá aqui, vocês podem procurar. O segundo também. O terceiro passo que eu tomei quando eu resolvi cursar Direito foi realmente entender, não é? A importância de conhecer a legislação. Então, diferente daquilo que a gente vê em aula, não é? Que é aquela aula um pouquinho mais massiva, que muitas vezes é 30 minutos aula e 3 horas e meia de conversa. Eu chegava na minha casa e eu buscava vídeos que falavam sobre aquela lei e que esmiuçavam aquela lei, não é? Lei de drogas, não é? Lei que norteia sobre o ausente. Então, eu chegava em casa e eu ia ler aquela lei e eu ia entender o que aquela lei estava dizendo. Porque a lei, ela tem a regra, ela tem as exceções, entender quais eram os itens, quais que eram os incisos, quais que eram os parágrafos. Eu chegava em casa e eu ia ler a lei para entender como, não é? Como que baseava-se aquele documento, aquele livro que se chama Vade-Mecum, entender e interpretar. Porque muitas vezes a gente tem a aula, é dito ali, não é? É mastigado pra gente aquela informação. Porém, se eu preciso de usar qualquer outro código, se eu preciso usar qualquer outro artigo, qualquer outra matéria, eu vou ter dificuldade de entender, porque ninguém mastigou pra mim. Então eu chegava em casa e eu ia ler para entender como que o legislador colocava aquelas informações ali. Se o meu professor chegava àquela conclusão, se o meu professor chegava àquele resumo sobre aquela matéria, sobre o uso capião, sobre as exceções, sobre os institutos, como que ele chegava naquela conclusão? Ele leu o que para chegar naquela conclusão? Como que o legislador se coloca naquele código e eu lendo uma outra lei, eu lendo um outro artigo, eu lendo uma outra matéria, eu vou conseguir interpretar como o meu professor interpretou? Eu vou conseguir ler e entender como o meu professor interpretou? Então, eu pegava lá o código, pegava a lei, lia para entender como ele se posicionava, não é? E conseguir ter uma coisa chamada autonomia para entender a lei. Quantas pessoas você conhece que lê e fala, não entendi? Lê e fala, poxa vida, o que ele quis dizer? Porque não tem capacidade de entender e interpretar o legislador. Então, é importante que você tenha essa familiaridade com a lei. Que você entenda que não é só você saber, eu sei que é assim. Não. Eu leio e eu entendo e por isso eu sei que é assim. Não é porque o meu professor disse que é. Não é porque alguém falou pra mim que é. Não é porque alguém falou que aquela lei, aquela estrofe, aquele parágrafo é... Não. Eu sei que é assim porque eu consigo ler e interpretar. Ou seja, me familiarizar com aquela forma de escrita do legislador. Eu estou me familiarizando com aquela forma, não é? De portar-se, de apresentar determinada informação do legislador. Então eu preciso ter essa intimidade com o código. Seja o Código Penal, seja o Código Civil, seja o direito administrativo posto, a própria Constituição. Quando ele diz algo, ele está querendo dizer o quê? Não basta apenas eu saber. Quando ele está dizendo aquilo, o que ele realmente está querendo dizer? Então a gente precisa desse tipo de familiaridade com a lei, não é? Teve uma aula sobre lei de drogas, pega a lei de drogas, lê a lei de drogas para você entender. O professor disse que a lei de drogas determina tal situação, por que diz? Onde está escrito? Aí você lê, aí você consegue entender. E a partir daquele artigo, através daquele item, daquele inciso, você consegue interpretar os demais.
A gente tem que ter familiaridade com aquilo que é instrumento nosso, com aquilo que faz parte do nosso dia a dia. Porque se eu aprendo a ficar pegando tudo aquilo que está mastigado, eu vou ficar eternamente precisando consultar alguém. Eu vou ficar eternamente precisando que alguém me seja muleta. E eu preciso ter autonomia. O operador do direito, mais propriamente dito, o advogado, ele é um ser autônomo, um profissional liberal autônomo. Ele precisa ter autonomia para decisões. E bem como para fazer uma elaboração de peça. Como é que você vai fazer se você não consegue entender aquilo que está escrito? Então, o terceiro passo, ter familiaridade com a lei, com os códigos. Efetivamente entender aquilo que está escrito. Foi isso. Foi o meu terceiro passo quando entrei na faculdade de Direito. Então, fui fazer estágio, fui ficar mais próxima daquilo que era o convívio, daquilo que eu queria trabalhar. Depois eu fazia resumo quando eu chegava na minha casa, e não era só o resumo. Eu ia ler a lei, entender a lei, como que o legislador escrevia, e o que quando ele estava dizendo, ele disse de que forma, como ele escreveu. A gente precisa saber e ter familiaridade com aquilo que é um instrumento do nosso trabalho. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.